Oi, oi, poesia! Mais um Arte Nutri aqui nesse lindo canal Tupi no Mundo. Que bom você por aqui novamente para a gente refletir um pouquinho sobre arte, nutrição, como cuidar melhor do nosso corpo por meio da alimentação. E hoje nós estamos com um tema assim bem interessante que se chama Alimente Bem Suas Emoções. E eu vou começar dando os devidos créditos a esse título de hoje, a Gisela Savioli, que é uma nutricionista conceituada, que já trabalha há muito tempo na área de nutrição clínica e traz muito essa associação, né, entre essas reflexões, na verdade, sobre a associação entre os nossos sentimentos, as nossas emoções, né, aquilo que a gente acaba passando para o mundo e a alimentação, que na verdade está englobada ali no nosso estilo de vida, não é verdade? Porque a alimentação, ela tá dentro do nosso estilo de vida. Então, isso vai reverberar nas nossas emoções, consequentemente. Antes de começar a refletir, a falar um pouquinho mais sobre o que quer dizer, né, de uma forma mais técnica, mas também bacana, para ninguém fugir aqui, né, da live, para ninguém achar o assunto muito chato e não ficar até o final. Então, a gente vai falar de uma forma também que seja mais interessante. Eu vou, antes de tudo, ler um poema que eu escrevi para o Prêmio Mulheres das Letras, Prêmio Mulheres das Letras, que se chama Sinestesia. E eu achei que tem tudo a ver com esse tema de hoje, né? Uma vez que sinestesia é justamente essa capacidade de a gente misturar os diversos sentidos. Às vezes a gente consegue sentir o cheiro de uma cor, ou, né, ouvir o som de uma cor. Tem gente que tem essa capacidade sinestésica, né? É fantástico. E aí eu queria juntar, claro, alimentação, poesia, arte, nesse pequeno poema, Sinestesia, da minha autoria. As palavras são como alimentos. Algumas são suaves, aromáticas, despertam desde as cores os nossos sentidos ânsios. Outras são duras, ásperas, intrépidas, lascivas. Algumas são apimentadas, azedas, arrojadas, pesam e fazem doer as vísceras. Outras são doces, um acalento, derretem, aquecem, entram. Algumas são grumosas, espaçosas, volumosas, sem sabor. Outras trazem enjoo, desatino, desalinhos, desarranjo e horror. Algumas fornecem, no entanto, nutrientes e equilíbrio, um alívio para a alma, para o corpo e para o curioso viajor. Nós somos os viajores, não é verdade? E aí tá uma palavra que eu quero que fique aqui bem destacada. Equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra que a gente vai voltar em vários momentos nesse assunto que diz respeito a alimentar bem as emoções. A gente vai mesclar um pouquinho de leitura com um pouquinho de reflexão para a gente conseguir entender de uma maneira assim um pouquinho mais profunda essa relação dos alimentos com as nossas emoções. Antes de tudo, a gente precisa entender que o nosso intestino, ele é como se fosse o nosso segundo cérebro. E ainda há muitas pesquisas em andamento a respeito, né, desse nosso segundo cérebro que é tão importante e que por muitos e muitos anos, por muito tempo na história da humanidade, o intestino foi reduzido àquele aparelho digestivo, né, que recebe o alimento e excreta. Mas não se sabia exatamente o que tinha ali por dentro. Mas por conta das tecnologias, dos novos estudos, dos novos experimentos, dessas novas possibilidades, a gente conseguiu ir mais fundo e descobrir que o nosso intestino, ele é composto por vilosidades. Olha, como se fosse assim, um monte de dedinhos pequenos. E aí ele está todo composto por vilosidades. E essas vilosidades, elas são compostas por microvilosidades, ou seja, é como se fossem dedinhos nos dedinhos aqui, menores, né, do que as vilosidades. E
toda essa superfície de contato das vilosidades e das microvilosidades que a gente tem dentro de todo o nosso intestino, eles são responsáveis por absorver nutrientes e também por proteger a nossa parte interna, né? Que vai ali direto para a nossa corrente sanguínea de invasores. Sabia que a gente tem 80% das células imunológicas no nosso intestino? A gente não pode desprezar uma coisa dessas, não é verdade? Imagine aí, o sistema imunológico, se você não sabe, é aquele sistema que vai defender a gente dos patógenos, daquilo que está querendo nos fazer mal. Então, imagine aí, no intestino tem 80% das células imunológicas, das células que protegem o nosso organismo. Olha só a importância da gente cuidar bem desse nosso órgão, que não é só para receber e excretar alimentos, não. Tem muito mais importância nele. E além disso, você sabia que o nosso intestino tem mais de 100 milhões de neurônios? Isso mesmo, 100 milhões de neurônios. E olha como é interessante essa relação de a gente conseguir, né, entender o quanto essas informações aqui sobre os neurônios existentes no intestino e sobre o fato de o intestino ter tantas células imunológicas pode nos ajudar já aí a fazer uma relação direta com aquilo que a gente está comendo e alimentando as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa atuação aqui no mundo, não é verdade? Então, neles são sintetizados vitaminas K, vitamina B5, B6, ácido fólico e B12, além de hormônios e neurotransmissores. Olha aí, mais um gancho para a gente refletir sobre essa ligação com o nosso emocional, né? Já que a gente é feito ali de bioquímica, não é verdade? Imagine aí, pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, que têm distúrbios de humor, podem ser tratadas com medicamentos justamente porque a gente tem alterações bioquímicas no cérebro e no nosso corpo como um todo, e esses medicamentos ajudam a controlar, olha a palavra aí, equilíbrio, a trazer de novo um equilíbrio para o corpo dessa pessoa. Mas a gente também tem os alimentos, e os alimentos também têm essa capacidade de equilibrar ou desequilibrar, dependendo da qualidade do alimento que você está consumindo. Então vamos lá. Neurotransmissores como a serotonina. A serotonina vai ser bem falada aqui. 90% da serotonina é produzida no intestino para ação local, sendo responsável pelo próprio movimento do peristaltismo, né? Que é o movimento que o intestino tem para ir empurrando o bolo fecal. Será que aquele intestino preso tão frequente nas mulheres não seria falta de serotonina? Ela traz essa reflexão aqui. É o único órgão capaz de funcionar independentemente do sistema nervoso central, o nosso intestino. O intestino saudável impede que diversas moléculas indesejáveis penetrem no seu organismo e façam disparar os gatilhos de processos inflamatórios tão prejudiciais para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Veja bem, lembra que no início eu falei das vilosidades, nas microvilosidades que tem no intestino e do quanto isso é importante para a proteção do nosso organismo como um todo e também para a absorção de nutrientes e talvez até de outros pedacinhos ali de estruturas que a gente não quer que entre no nosso organismo, como pedacinhos de bactérias ali, alguma coisa, né, que de fato possa prejudicar o nosso organismo. Então, se a gente não consegue travar esse sistema, ou seja, se a gente deixa ele permeável, que a gente chama de permeabilidade intestinal, vai passar coisas além do que a gente quer, além do que a gente precisa e que podem nos causar mal. Se o nosso intestino está em desequilíbrio, ou seja, em disbiose, está com mais bactérias que nos prejudicam do que bactérias que são positivas, que nos fazem bem, então alguma coisa, né, pode ocorrer nesse processo. Esses pedaços de bactérias podem passar pelo nosso intestino e causar o processo de inflamação.
O processo de inflamação em si, ele não é um processo negativo, porque ele está ativando células, chamando células ali de defesa para atuar localmente, né? Para atuar defendendo o nosso organismo e, de fato, nos ajudando a combater aquele invasor, aquele patógeno, aquilo que não é bacana para a gente. Mas o processo de inflamação, ele vai desencadear outros processos que vão atuar, né, tanto na questão física, na nossa saúde física, quanto na nossa saúde mental. Então é uma guerra que a gente trava assim diariamente entre os mocinhos, que são essas boas bactérias, e os vilões ou os bandidos, que são as bactérias patogênicas. Imagine aí. E quando as más bactérias ganham a batalha, que é quando a gente fornece alimentos que não são tão bacanas para ela, quando a gente está num ambiente estressante também, né? Na verdade, quando a gente oferece alimentos que são bacanas para as bactériazinhas que não nos fazem muito bem, né? Quando a gente está num ambiente estressante. E tem a questão genética, óbvio, mas a gente não pode dizer que ela é a maior parte, porque não é, né? Tem hoje estudos, né, que falam sobre a genética, o ambiente e a epigenética, que é justamente as modificações que o próprio ambiente causa na nossa genética a longo prazo. Então a gente pode modificar, né, estruturas genéticas a partir do nosso estilo de vida e passar isso para as próximas gerações, para os nossos filhos, netos, bisnetos. Agora você imagine que coisa bacana, que poder que a gente também tem nas mãos, não é verdade? Então, o uso prolongado de antibióticos, de anti-inflamatórios, de pílulas anticoncepcionais e de corticoides é um dos fatores capazes de provocar o aumento dessa permeabilidade intestinal. Então, por isso é sempre importante a gente fazer qualquer tipo de tratamento junto a profissionais que também compreendam, né, dessa parte tão importante que é o intestino, porque às vezes a gente está fazendo um tratamento que visa, né, acabar com um problema ou amenizar um problema, mas esquece que pode prejudicar um outro e isso, né, ser um fator desencadeante até para aumentar aquele primeiro problema que você estava tratando. Então é importante ter um acompanhamento com um profissional qualificado que compreenda essa integralidade do organismo, porque a gente não é só a cabeça, não é só um braço, não é só um coração, uma perna, o intestino. A gente é o todo, né? Nós estamos aqui integrados e tudo o que atinge a uma parte atinge a uma outra parte também, mesmo que de uma forma indireta e talvez a longo prazo, né? Talvez a gente não observe essa relação assim logo de cara, começou a tomar um remédio e prejudicou ali um outro órgão, mas a longo prazo, se a gente não consegue, né, ter um acompanhamento com um profissional qualificado, que vá ou reduzindo doses ou diversificando até o medicamento, né, para que ele não seja assim tão prejudicial ao nosso organismo, isso pode ser ruim pra gente, não é verdade? Então vamos lá. Você tem pelo menos 1,5 kg a 2 quilos de peso de bactérias intestinais. Agora você imagine aí quantas bactérias residem no nosso intestino e a gente precisa alimentá-las bem, alimentar as boas bactérias com bons alimentos, com fibras, com aquilo que elas precisam para nos ajudar também nessa parte imunológica e não deixar que aconteça a permeabilidade intestinal. Como eu falei, é um dos fatores que vai desencadear, né, outros problemas, inclusive problemas relacionados às nossas emoções, ao nosso psicológico, porque ela vai deixar entrar coisas que não são bacanas para o nosso organismo. O organismo vai reagir com inflamação, a inflamação vai produzir moléculas que vão chegar até o nosso cérebro e nos informar, né, de problemas e realmente a gente vai ter assim, como se fosse uma bola de neve, né? Ou aquela brincadeira de dominó, que você derruba um e vai derrubando os outros até chegar num problema mais grave. Então a gente pode sim conseguir, pelo menos amenizar, né, algumas sensações, algumas emoções do nosso corpo por meio da alimentação. E aí a gente vai para a parte mais prática, não é verdade? O que é? O que eu posso comer para eu me sentir melhor e o que eu como que tá talvez me atrapalhando aqui no dia a dia. Então vamos lá. Para a gente
ir entendendo, né? Primeiro, a gente precisa entender que o desequilíbrio dos níveis de glicose no sangue está muito associado ao consumo exagerado de açúcar ou de estimulantes. Então, a gente meio que já é um consenso e todo mundo já tem essa informação, né? Como se fosse uma informação assim, o açúcar em excesso, o açúcar branco, o açúcar que vem sem nenhum nutriente, só mesmo o carboidrato puro e simples, ele faz mal, né? E não é só para os diabéticos, não é só para quem tem problemas com a insulina, inclusive tem gente que tem esse problema e nem sabe, né? Tem algumas questões, passa mal ali eventualmente, mas não sabe exatamente que tem um problema específico com a absorção, né, da glicose. Então é importante também esse acompanhamento sempre, fazer exames que possam garantir que está tudo ok, que está em equilíbrio. A falta de aminoácidos como o triptofano e a tirosina também, que são precursores, né, de neurotransmissores tão importantes para manter o nosso bom humor, para manter a nossa motivação, a nossa alegria, como a serotonina e a noradrenalina. A falta de vitaminas do complexo B, como vitaminas B6, ácido fólico e B12, principalmente, e a falta de ácidos graxos essenciais, como a família do ômega 3, que a gente também tem uma certa deficiência, né, no consumo de alimentos com esses nutrientes, muitas vezes pela própria cultura. Ela traz recomendações aqui também, né, e eu quero compartilhar com vocês porque são recomendações que eu também utilizo dentro da minha prática clínica, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre outras. Bom, primeiro, para você, né, além de você mudar o seu estilo de vida, porque é isso que a gente tem que compreender, é necessário a mudança de estilo de vida, de pensamento, uma reeducação muitas vezes, não só dos nossos hábitos alimentares, como de outros hábitos. Por exemplo, fazer exercício físico também é um ótimo estimulante, ajuda muito na produção de neurotransmissores que nos auxiliam, né, nesse combate à depressão, nesse combate à ansiedade, pelo menos para amenizar os sintomas. Eu não estou com isso querendo dizer que se você tem um acompanhamento, que se toma medicamentos, né, em relação a alguma questão psicológica, você deva tirar esse medicamento e ir só para alimentação. Não, você precisa fazer o tratamento conjunto e talvez sim, com o passar do tempo, diminuindo aos poucos as doses, com o acompanhamento sempre do profissional ali ao seu lado, né? Porque qualquer questãozinha você vai comunicar a ele, vai ter ajuda também, né? Não vai gerar ainda mais ansiedade. Mas aos poucos, sim, você pode, quem sabe, ir retirando, se tiver essa possibilidade, né? Porque cada um deve ser analisado individualmente, cada pessoa tem um nível também ali de depressão e a gente precisa compreender que é necessário, de fato, respeitar os processos corporais para trazer o máximo possível, novamente a palavra, equilíbrio para o nosso organismo. Então, vamos lá. Mudança de estilo de vida, colocar aí em algum momento do seu dia uma atividade física, algo que faça você mexer o corpo, né? Não necessariamente você precisa ir para uma academia, ir para uma aula de dança, de repente você pode fazer caminhada, você pode até dançar na sua casa mesmo, né? Mas tirar sempre um tempinho para você conseguir mexer o seu corpo. Isso ajuda demais. E uma outra coisa também que você pode fazer é tomar sol. O sol ajuda muito, 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 muito a você ativar, né, esses neurotransmissores, principalmente a serotonina. Gente, aconteceu aqui algo. Rapidinho, eu vou só atender o interfone, viu? Momento. Oi, oi. Tá sozinha em casa, acontece isso, né? O interfone tocou e aí eu precisei atender. Mas voltando aqui para as nossas reflexões, vou até beber um pouquinho de água. A água, vou falar nisso. Já bebeu sua água hoje? Não é só uma vez por dia, não, hein? Tem que beber várias vezes por dia.
seguindo aí, é claro, né, o que o seu organismo pede, a gente não vai sobrecarregar o organismo, mas se você já tá com aquela sede, quer dizer que o negócio tá feio aí. Você precisa não sentir essa sede, né, tão grande, a ponto de beber a água ali numa agonia, na verdade. A gente sempre tem que trazer esse equilíbrio para tudo na nossa vida, né? Essa palavra, ela vale para alimentação, vale para as nossas relações, vale para a forma como a gente se trata, né? Também, e trata as pessoas. Então, é uma palavrinha sempre muito importante. Vamos lá. Como eu estava falando, as recomendações que ela traz. Atividade física, uma atividade que pode ser ao ar livre ou não, mas é sempre importante, pelo menos, ir um pouquinho, tomar um sol todos os dias. Isso é muito importante, ajuda muito nos processos mentais, psicológicos, também, de uma forma bioquímica mesmo, sabe? Eu sei que estar ao ar livre, eu acho que para a maioria das pessoas, né? Eu também não posso nem dizer isso, mas eu imagino que sim, seja um fator de felicidade, de trazer alegria, só por ver mesmo, né, um céu mais límpido, por ver movimento, por ver outras pessoas, mesmo que não converse com outras pessoas, mas isso faz bem pra gente, só que bioquimicamente faz bem também. Então, isso aqui é importante. Às vezes, a gente até não tá com tanto humor assim pra ir tomar um sol, pra fazer um exercício, mas se a gente colocar o pensamento de que tá, tudo bem, mas talvez isso vai me ajudar justamente a ter mais motivação, a ficar um pouquinho mais animado, mais animada, a querer produzir algo assim interessante. Tô aqui com uma preguiça e tal, mas aí você toma uns 5 minutinhos de sol e de repente você já começa a se sentir mais renovado. Você faz uns 5, 10 minutinhos de dança e já começa a sentir que tem um ânimo de novo ali em você. É bioquímico, é algo bioquímico, né? É pelas sensações que te traz, mas o seu corpo realmente modifica. As suas moléculas, elas começam a trabalhar a seu favor a partir do momento que você também auxilia, né? Dentro desse processo mesmo do ambiente, da sua rotina diária. Então, reduza o consumo, reduz o açúcar, né? Tá certo. Reduza o consumo de açúcares e estimulantes, bebidas com cafeína e também o tabagismo, né? Que é um estimulante. Muitas pessoas, né, precisam disso para se sentirem bem no dia, mas é importante também com o acompanhamento reduzir assim o máximo que conseguir, aos poucos, quem sabe até retirar, né, ao longo do tempo. A gente sabe que tem muitas questões que entram em outros âmbitos e a gente precisa de acompanhamentos psicológicos, psiquiátricos, às vezes farmacológicos, para nos ajudar a sair, né, de alguns vícios, de alguns problemas que sozinhos realmente não conseguimos. Aumente o consumo de frutas e legumes. Idealmente, a recomendação são 5 porções diárias de ambos, né? Assim, não, de ambos no sentido de não necessariamente você precisa consumir 5 frutas e 5 verduras, não. Frutas e verduras entrando nessa mesma categoria, 5 porções diárias, né? Então, você consumir fruta ali no seu café da manhã ou naquele seu lanchinho. Após o almoço também você pode consumir uma fruta mais cítrica, que já ajuda na absorção dos nutrientes, ajuda na absorção de ferro e das vitaminas B, né? Então, é importante a gente tentar ir equilibrando e vendo o que no nosso dia a gente consegue colocar. Tomar um suco, de repente, um suco verde, né? Ou pela manhã, ou mais tarde. Então, é importante. Ela traz uma recomendação aqui, que não é a minha recomendação pessoal, porque eu sou vegetariana, né? E normalmente atendo também muitas pessoas que são vegetarianas. Que é comer peixes mais vezes por semana, não só na Semana Santa, principalmente os de tamanhos pequenos e fontes de boas gorduras. Lembrando que a sardinha é fantástica, né? De acordo com ela. Aproveite para conhecer os peixes de sua região. Então, a minha recomendação para quem é vegetariano e precisa do ômega 3, porque ela recomenda muito o peixe por conta do ômega 3, né? Todos nós precisamos. E para vegetarianos e não vegetarianos também, que não queiram comer peixe, ou que não possam, ou que não gostem, né? Então, a gente tem a possibilidade da suplementação
E tem a possibilidade dos alimentos também. Chia, a linhaça, são ótimas fontes dessa gordura que é boa, que é importante para ativação de neurotransmissores positivos para a gente, para nos deixar mais alegres, mais felizes. Eu vou até deixar aqui uma receitinha que eu faço aqui em casa com esses 2 nutrientes que são maravilhosos para nos deixar assim mais alegres, que é justamente a linhaça e a banana. E aí você pode usar também um leite da sua preferência, preferencialmente vegetal nesse caso, porque o outro leite também ele pode, né, já atrapalhar um pouquinho nesse processo que a gente está querendo, que é justamente trazer mais ânimo, trazer mais alegria ali naquele momento. E pode ser uma coisa da sua rotina, ou você pode consumir dia sim, dia não, ou uma vez por semana, mas o importante é que esteja ali inserido dentro do seu rol de possibilidades da alimentação. Então, a chia e a linhaça, elas geralmente são usadas de uma maneira errônea, de uma maneira que a gente não vai conseguir absorver os nutrientes, principalmente o ômega 3, que elas nos ofertam, porque a gente vai e consome da forma como vem ali na embalagem, às vezes coloca no pão, fica bonitinho, fica crocante, fica gostoso, mas não é exatamente a forma em que ela está mais biodisponível, ou seja, que vai mais nos fornecer todo o nutriente, ou o máximo possível dos nutrientes que ela tem. Então, o que a gente faz? A gente deixa de molho numa água filtrada. Então, geralmente, né, é uma proporção de 5 colheres, na verdade 2 colheres de linhaça, 2 colheres de sopa, para 5 colheres de água filtrada. Eu tenho um potinho aqui, é tipo um potinho de sobremesa, coloco as 2 colheres e encho o potinho de sobremesa até o topo e deixo fora da geladeira mesmo, tá bom? Porque esse processo é importante, por 8 horas. Então, você vai fazer a vitamina de manhã, então você coloca à noite, antes de dormir, umas 10 horas da noite, para você fazer a vitamina 6, 6 e meia. Você vai pegar todo aquele pote com a água que já virou uma geleia, assim, não, tipo uma gosma, né? Quando você olha assim, não tá muito bonitinho, não. Mas você olha a gosma, sempre é importante destacar, né? Para perceber a qualidade, a origem desses alimentos também, porque você vai levá-lo diretamente e de forma crua, assim, né, para o seu organismo. Então, é importante ser de um fornecedor confiável, que você possa, pelo menos, correr atrás se acontecer algum problema, né? Nesse caso, é melhor comprar uns que já vêm embalados, que não ficam, assim, disponíveis para a gente ficar pegando e, enfim, tem outras possibilidades de contaminação. Então, vamos lá para a receita. Deixou de molho, você não vai descartar aquela água, não é igual à água de remolho do feijão, que a gente precisa descartar mesmo, porque já é um outro processo, é por outro motivo que eles ficam de molho. Nesse caso, ali naquele gelzinho tem muito nutriente, tá ali, né, o nosso ômega 3 também, e a gente vai já colocar no liquidificador, no processador, e bater com 2 bananas. Esse conteúdo. E um pouco de água ou um pouco do leite vegetal da sua preferência, né? O leite de coco fica excelente, a banana bem madurinha já deixa tudo doce, fica uma delícia. Então, fazer essa linhaça, é como se fosse um leite de linhaça ali com a banana. Se você não quiser usar o leite, não tem problema. Ele vai já trazer essa doçura. Se você ainda achar que não tá bacana o suficiente, você pode colocar o adoçante que você usa, né? Que é um açúcar mascavo de preferência, porque ele tá ali com os nutrientes, tá integral, tá íntegro. Então, ele traz muitos nutrientes para você, não só o carboidrato puro e simples, como é o açúcar cristal, o açúcar branco, ou o açúcar demerara também, que é ali um intermediário, né? A gente tem o açúcar branco, o açúcar cristal, o açúcar demerara e o açúcar mascavo, que seria o melhor, né? Uma rapadurinha ali. Ou melado também, tem muita gente que usa o melado. E quem usa o mel também pode usar o mel nessa vitamina. Em quantidade pequena, né? Qualquer um dos açúcares, porque se você usa uma banana bem madura, ele vai ficar com gosto bom. E você bate e toma na hora também, né? Esse já bateu, você já abriu aquelas sementes, né? No liquidificador. Então, você precisa consumir de forma imediata, para que ele não fique ali, para que não oxide, até porque, né, vitamina de banana, independente da forma como seja feito, você deixa meia hora e ela já está escurecendo, já fica feia e também já fornece menos nutrientes do que se você consome ali de forma imediata.
Então, você pode fazer isso pela manhã ou à tarde, aí você deixaria de molho, né? A linhaça ou a chia de manhã ali, umas 8 horas da manhã ou antes de você sair para o trabalho, enfim, fazer suas rotinas diárias. E à tarde, umas 5 horas da tarde, você faz aquela vitamininha reforçada com linhaça e banana. A banana fornecendo aí pra gente nutriente importantíssimo também para a formação da serotonina, né, que é o triptofano, e a linhaça nos ajudando também com ômega 3. Dois alimentos super ricos para você ficar de melhor humor, para você ficar mais alegre, para você fornecer às suas bactérias bacanas e positivas, alimentos, para que elas também sustentem ali, né, essa segurança do seu intestino, para que ele fique intacto e não entre nada de errado para lhe causar inflamação e posteriormente outras dores de cabeça literalmente, viu? Isso aí já é assunto para outro tópico em outro momento. E a quarta e última recomendação: certifique-se de que você está comendo proteína suficiente em todas as refeições. Então, como eu disse, né, mais uma vez, ela recomenda aqui as proteínas também de origem animal. Eu não consumo carne, mas aí eu recomendaria outras proteínas também, os vegetais, né? As leguminosas, família dos feijões, a quinoa, a própria linhaça e chia são bem bacanas também em ômega 3, ricas, né? Ômega 3, ó, em proteína também. É que eu tô com ômega 3 na cabeça aqui, né? A gente pode pensar, né, em outras formas também. Ó, pasta de amendoim, o amendoim, embora ele seja altamente alergênico, né, em algumas regiões e para algumas pessoas. Então, tem outras possibilidades, oleaginosas também, castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, e aí amêndoas. A gente vai pensando nas possibilidades dentro da realidade também de cada pessoa. A gente sabe que os alimentos, independente de serem até mais simples, hoje em dia estão com os preços mais exorbitantes, né? Pelo menos aqui no Brasil. Mas dentro dessa realidade de cada um, a gente consegue também fazer uma refeição variada, uma refeição bacana, que ajude a compor um prato diariamente, que seja um prato feliz, um prato que alimente bem as suas emoções. Isso também não é arte? A gente compor, né, de uma forma que nos traga esse equilíbrio interno, literalmente, é um equilíbrio da sua microbiota intestinal, que é como a gente chama, né, cientificamente, assim, esses nossos organismos vivos que habitam em nós, as bactériazinhas, a nossa microbiota intestinal. É tão bonito isso, a forma como a gente é um universo e a gente está alimentando seres vivos dentro da gente, né? E aquilo que a gente fornece a elas fornecem em troca a proteção, se a gente fornece coisas boas, na verdade. E se a gente não fornece coisas boas para elas acabam morrendo, elas acabam sendo subjugadas. Olha só, uma história aqui de Star Wars quase. Subjugadas pelos vilões, né? Pelas bactérias que não gostam muito da gente, que estão ali, que vão por meio de outros alimentos, que estão também ali tentando achar um caminho para proliferar, para se colocar como maior quantidade. A gente, como organismo na Terra, não é assim. A gente está o tempo inteiro querendo se colocar. Então, as bactérias não são diferentes, não. Por mais que sejam organismos mais simples do que a gente, mas estão ali no mesmo instinto, é como se fosse isso, né? De multiplicação, de tomar conta do espaço. E a gente escolhe quem vai alimentar diariamente, não só com os nossos alimentos, que é importantíssimo e é crucial, na verdade, porque se a gente for pensar, né, na quantidade de vezes que a gente se alimenta por dia e no fato que a gente precisa se alimentar diariamente para se manter de pé, então a gente coloca ele ali como o primeiro, né, top. A alimentação realmente precisa ser cuidada, porque ela vai trazer consequências positivas ou não para o nosso organismo. Mas a gente sabe que tem um fator ambiente, que a gente está, estresse,
convivência, relacionamentos. A gente sabe que tem o fator exercício físico, que a gente precisa também colocar na nossa rotina, no nosso dia a dia. Não necessariamente, como eu falei, um momento para você ir para uma academia ou para fazer uma caminhada, mas de repente, se dentro da sua rotina não dá para fazer isso, é colocar uma música ou mais suave, ou mais qual é o contrário de suave, sinônimo? Mais agitada, pronto. E aí você vai dançar também, ou fazer exercícios, alongamentos, né? De forma que o seu corpo possa disponibilizar essas moléculas positivas, que vão te deixar mais animado, mais feliz, mais disponível, mais motivado. Então, importante. E tomar sol. Tomar sol é muito, muito, muito importante também, diariamente, se for possível. 5 minutinhos de sol já vão te ajudar bastante aí na produção da serotonina, além da vitamina D, claro, né? E te deixar mais felizinho, imagina aí. Então, não se esqueça, né, que a gente está aqui aprendendo e que modificações não podem ser abruptas, porque muitas vezes as modificações abruptas nos causam traumas e pode causar um efeito rebote, né? Se você for pensar naquelas promessas, por exemplo, de emagrecimento em 30 dias, emagreça 200 quilos em 30 dias. Aí a pessoa consegue, faz um programa assim, porque enfim, o nosso corpo ele se adapta muito rápido, né, às coisas, e tem programas intensivos que conseguem, de fato, fazer com que a pessoa perca muito peso em pouco tempo, né, num curto período. Mas aí, depois, a pessoa não modificou a cabeça, porque a cabeça não modifica assim em um mês. A pessoa não modificou os sentimentos. A pessoa não modificou a sua relação com os alimentos. E o que acontece? Um efeito rebote. Daqui a um ano, ela tá com 400 quilos. Tudo bem, tô super exagerando aqui, né, gente? São raras as pessoas que chegam a pesos extraordinários como esse que eu citei, mas é só para você imaginar e até lembrar ou da sua própria experiência ou de pessoas conhecidas, se isso já não aconteceu perto de você ou com você mesma, né? Com você mesmo. Então, às vezes a gente quer uma coisa muito rápida ou mudanças bruscas, não respeitamos o nosso próprio organismo, o nosso próprio tempo, não estamos em uma comunidade que nos auxilie. Eu sempre falo isso porque, para mim, isso é tão importante, é inimaginável, né? Pensar em fazer tudo sozinha, fazer tudo acontecer sozinha, porque a gente tá aqui nesse mundo interligado, direta ou indiretamente. Então, é muito complexo a gente achar, né, que não pode pedir ajuda. A gente ter esse orgulho de achar que, não, a gente vai conseguir, eu vou conseguir sozinho, eu vou conseguir sozinha. E não pedir ajuda, e não estar numa comunidade que tem interesses próximos, semelhantes. Então, é sempre uma das questões também aqui, além disso tudo, é trazer essa importância do coletivo, né? O quanto nós somos seres coletivos, nós não somos uma ilha. Apesar de sermos cada um mundo, um universo distinto, nós estamos conectados. Isso é fantástico, não é? Hoje eu coloquei uma musiquinha de fundo, eu não sei nem se vai dar para ouvir aí, eu não sei nem se tá atrapalhando ou não, eu espero que não. Eu espero que você alimente bem suas emoções com tudo que possa entrar por você, pela sua pele, por quem te toca, pela forma como você se toca, pelos seus olhos, pelo que você permite que seus olhos enxerguem, pelo seu nariz, pelo que suas narinas absorvem do mundo, dos cheiros, das diferenças. Que você alimente suas emoções pelo que você ouve, que você possa ouvir a cantiga do universo, o verso que é você e que é o outro, e que é a vida, e que é a natureza. E como tudo isso junto cria beleza, cria equilíbrio, cria harmonia, que você possa alimentar bem suas emoções por meio do que alimenta o seu corpo, essa nave maravilhosa
que transporta você para cá e para lá, que te possibilita sentir abraços, beijos, carinhos, compreensão, que você possa alimentar bem suas emoções a partir das suas escolhas diárias, a partir de uma consciência livre, de uma consciência que quer ser cada dia melhor para um mundo que precisa que nós sejamos melhores a cada dia. Que você possa alimentar bem as suas emoções com a sua própria companhia, que você goste dela, que você se acalme com ela e que seja essa presença marcante para todos que encontrarem você pelo caminho. É isso que eu desejo, que nós possamos ver a integralidade, que possamos ver que não somos parte, somos todo e fazemos parte do todo. E assim é dentro e fora de nós. Que tenhamos essa compreensão, esse respeito, esse carinho por nós mesmos, pelo mundo que somos e pelo mundo que habitamos. E assim, me despeço de vocês, de mais um Arte Nutri. Eu espero que tenha causado aí reflexões e que possam causar ações também. As palavras que eu trouxe aqui hoje, as reflexões, os estudos, a doutora Gisela Savioli. Alimente bem suas emoções. E estamos juntos. Até semana que vem. Um abraço apertado. Cuide-se.